Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Fernanda, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E o vídeo de hoje eu vou estar trazendo as principais diferenças entre a série e o livro dos Bridgertons. Mas antes de eu iniciar o vídeo, não esquece de deixar seu curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para sempre receber os próximos vídeos. E não esquece, se for fazer alguma compra pela Amazon, compre pelo meu link, porque você vai ajudar muito ao crescimento do canal. Bom, e eu listei algumas diferenças que eu notei entre a série e o livro. Algumas coisas me incomodaram e outras nem tanto. Eu não considero a série como uma adaptação, eu considero mais como uma inspiração, porque eles mudaram muitas coisas e a série é boa, a série não é ruim. Só que se a gente levar como adaptação, então não ficou legal, eu não curti, porque pra mim eu acho que tiraram muito da essência do livro com coisas que, assim, pra mim não ficaram legal. Mas, novamente, como série foi muito boa, eu amei a série, só teve um defeito pra mim, que foi o triângulo amoroso. Eu achei aquilo ali sem necessidade, mesmo desnecessário, ainda mais sendo que elas eram irmãs, né? Então, não. Bom, e a gente sabe que são necessárias algumas mudanças pro audiovisual para ficar melhor, para ficar, digamos, assistível. E a primeira que eu notei foi em questão do encontro deles, a primeira vez que eles se encontram. No livro, eles se encontram no baile, e na série eles se encontraram ela andando a cavalo, e isso não aconteceu no livro, né? Mas até aí tudo bem, é uma coisa que foi adaptada para melhorar em questão da série, para ficar uma coisa mais dinâmica. Outra diferença pequena também, mas que não interferiu em nada na história, é a questão da Heloise, que na série ela está ali sendo apresentada à sociedade já em busca de marido, o que não acontece no livro. No livro ela não está ainda em busca de marido, ela está sim acompanhando a mãe dela nos bailes, nos eventos, mas não em busca de marido ainda. Agora, uma das principais mudanças que teve em relação à série e o livro, isso desde a primeira temporada, foi a revelação de quem realmente era a Lady Whistledown. Então eu acho assim que eu ainda, pelos livros que eu li, ainda não descobri, né, porque eu já sei quem é, mas no segundo livro isso não aconteceu, a gente ainda não descobre que realmente a Penélope é a Lady Whistledown. Então eu acharia que sim, seria melhor continuar com esse mistério. Eu acho que ia deixar tudo a gente mais curioso para descobrir quem ela realmente é. E ali a gente vê que a Penélope é ela. E agora a gente percebe a forma como ela age, como ela descobre as coisas e como ela lida com essas coisas que ela descobre. E a mudança que mais me incomodou na série, para mim foi o único problema da série, mas a que mais me incomodou mesmo foi o triângulo amoroso. Eu odeio triângulo amoroso. Eu detesto livros com essas coisas, filmes. E aqui o pior de tudo foi: fizeram um triângulo amoroso entre a Kate, a Edwina e o Anthony. Não tinha necessidade, as duas irmãs eram muito unidas no livro. A gente vê uma Edwina bem diferente no livro. Ela é mais amorosa, ela ama a irmã dela. E na série a gente vê que a Edwina se apaixonou, ela começou a amar o Anthony. Isso não acontece no livro. Na realidade, ela nunca não chegou a amar ele, ela se encantou pelo Visconde, como ele era com a família, como ele se portava, mas ela não chegou a amar ele. Então, quando ela descobre que, quando acontece a questão da abelha, que também foi outra mudança, ela não fica com raiva da Kate, pelo contrário, ela apoia a irmã dela. E ali não, a gente vê meio com uma competição, ela fica com muita raiva da Kate. Então eu achei isso irritante, essas partes, me incomodou bastante. Na série a gente vê que a Edwina e o Anthony chegam quase a se casar, ela que desiste na hora, porque vê o olhar entre eles dois. E isso não acontece no livro, eles não chegam nem a... Ele não chega nem a pedir ela em casamento, ele ainda tá cortejando ela. E ali a gente já vê eles se casando e ficou aquela situação chata e não precisava. Eu acho que eles poderiam ter adaptado de outra forma, pelo menos esse ponto do triângulo amoroso. E agora uma parte que eu tava assim muito querendo ver, que eu fiquei triste por não ter tido na série, mas também tudo bem, que foi a cena da picada da abelha. Gente, eu esperei demais por essa cena, eu acho que era a parte que eu mais estava esperando, quando a abelha pica a Kate, que o Anthony entra em desespero, e ele tenta sugar o veneno da abelha que fica aqui perto do peito dela. E as pessoas chegam na hora e vê eles dois naquela situação. E como naquela época, né, não podia ter eles dois estar sozinhos, ainda mais ele com a boca aqui no colo dela, então eles foram obrigados a se casar. Só que assim,
Eu acho que eles mudaram porque eles não queriam que eles se casassem obrigados. Só que assim, eles se casaram obrigados por essa situação. Mas eles já estavam amando ela e ela amando ele há muito tempo. Então, foi uma obrigação, entre aspas, né? Porque ele já queria isso, ele só não queria admitir. Então, a Abelha deu uma ajudinha aí. Outra mudança também que aconteceu, mas nada que prejudique o livro. Eu até gostei dessa situação. Foi que no livro, quando o Edmund morre, né? O pai do Anthony. Ele não estava com ele quando ele chega no livro, ele já encontra o pai dele morto, ele encontra seus irmãos chorando. E na série os dois estavam vindo juntos, quando eles vão mexer ali nas flores da mãe dele, e a abelha pica ele. E também eu não vi aquela cena do livro onde ele passa horas e horas ao lado do pai dele, porque é ali que gera esse trauma nele. Ele passa não sei quantas horas segurando a mão do pai dele depois de morto. E quando ele já sai uma pessoa diferente do que ele era antes. Ele já se vê no dever de cuidar do pai dele. Então, tudo de responsabilidade do pai dele cai no colo dele, já que ele é o primogênito. Então, ele passou a ser o Visconde. Então, a partir daí, ele muda totalmente. E não quer se apaixonar justamente porque ele acha que vai morrer cedo. E toda essa questão que tem, toda essa problemática dele. E foi aí que ele criou esse trauma, porque ele acha que porque o tio dele morreu cedo, o pai dele morreu cedo, ele também acha que vai morrer cedo. E ele não quer que outra pessoa passe pelo que a mãe dele passou. Já que eu estou falando de traumas, eu vou falar de um outro ponto, que foi a questão do trauma da Kate. A Kate tem um trauma terrível de trovões, de chuva. Ela mesmo assim, é surreal o medo que ela tem. E na série isso não é abordado, é só um medinho e tudo, mas tem toda uma problemática, porque quando a mãe dela morreu, ela presenciou isso, ela era muito pequena, e ela não se lembrava, ela esqueceu. E então, ela criou esse trauma porque ela lembrava as mesmas coisas que aconteceram. Porque quando a mãe dela morreu, estava tendo uma forte chuva. Então, desde esse dia, ela criou um trauma. Quando tem chuva, ela fica com medo irracional. Então, isso no livro foi bem trabalhado, foi bem abordado. E na série não teve isso, foi mais que um medinho. E uma outra mudança que teve foi a questão do acidente da Kate no final. Realmente acontece um acidente, e até aí eu achei interessante também esse acidente, ela a cavalo, aquela situação toda, eu achei interessante como isso foi abordado na série. Eu até gostei também. Já no livro, não. No livro ela está numa carruagem com a Edwina e o noivo dela, né, que ela ficou noiva desse rapaz. Ele perde o controle da carruagem, a carruagem vira, e quando a carruagem vira, ela bate a cabeça na pedra e a carruagem cai por cima das pernas dela. As pernas dela quebram, então os dois eu gostei bastante de como foi. Eu acho que eu até gostei mais da cena do cavalo. Eu achei mais legal essa cena, confesso. E uma das principais mudanças que houveram foi em relação ao casamento dos dois, né? Como eu já citei. Na série, eles se casam somente no final. Eu achei isso legal, eu gostei, foi bem romântico. Só que eu queria ter acompanhado mais da vida deles de casado depois, então eu senti um pouquinho de falta disso. Mas já no livro, eles se casam na metade do livro. Então, a gente acompanha como é que vai esse relacionamento deles, como ele se porta para evitar amar sua esposa, porque ele acha que isso é um problema. Então, a gente acompanha eles crescendo como casal, a gente vê também como é a parte dos filhos, e eu gosto muito disso, eu senti um pouquinho de falta, eu queria ver a dinâmica deles como casado. Agora, vamos falar de uma coisa assim que eu amei. A química do casal na série, não tenho que negar, foi simplesmente perfeita. Eu amei a química dos dois. A cada olhar que eles davam, a gente via mesmo literalmente amor em cada olhar. A Kate encarnou a personagem mesmo, a atriz, então eu adorei isso. E o Anthony conseguiu ficar mais gato ainda do que na primeira temporada. E é isso. Então, assim, se você vai assistir a série pra meio que ter uma adaptação do livro com pontos exatamente fiéis ao livro, você não vai curtir muito. Então assista mais como se fosse a série inspirada no livro, porque é meio que uma inspiração, não uma adaptação de fato. Porque você vai se encantar com a série. Eu achei assim, os 3 primeiros episódios mais parados, não acontecia muita coisa, mas a partir daí foi só melhorando. E eu amei a série, mesmo não tendo coisas que eu queria ter visto. E agora, assim, confesso que eu tô muito curiosa para ler os próximos livros. Eu não imaginei que eu ia gostar tanto assim de romance de época, como eu gostei desse, e eu quero ler os próximos. E o que eu tô mais curiosa para ler, com certeza, vai ser o da Heloise, porque aqui na série também tem essa diferença que a gente vê ela meio que desenvolvendo uma relação com o rapaz.
E eu quero ver se realmente vai ter esse desenvolvimento com esse personagem no livro dela, né? Porque isso seria interessante. E na série, a Heloise descobre que a Penélope é a Lady Whistledown, então elas têm uma briga feia. Ela fica muito magoada com tudo que ela fez. E ela não quer mais ser amiga dela, porque disse que ela ficou magoada com tudo que ela fez, com as coisas que ela falava da família dela. Não só da família dela, né? Mas da família de todo mundo. E eu tô curiosa pra saber se isso realmente aconteceu no livro da Heloise, então não vejo a hora. Mas o terceiro ainda é o livro do Benedict. E eu também tô curiosa pra ler, né? Agora eu vou virar a garota do romance de época. Quem diria, né? Porque eu não gosto nem de romance, mas esse assim me encantou. Bom, gente, então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários se você já assistiu a série e o que você achou. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo.